Oi, é a Thalita de novo e esse é o meu avaliativo 2 de cálculo 3. Hoje a gente vai usar o teste da raiz para determinar a convergência ou a divergência dessa série aqui. Esse termo geral aqui é o que a gente encontra, né? Ln de n sobre n dividido por n elevado a n. Aplicando o teste da raiz, considerando que todos os termos são positivos, uma vez que o Ln de n, a partir de 1, que é o inicial aqui, o índice inicial que a gente encontra, a partir de 1 ele é positivo e esse daqui, né, a partir de 1 também vai ser positivo, então esse termo geral aqui também vai ser positivo. Então, aplicando o teste da raiz, que é, você coloca o limite da raiz enésima do termo geral, a gente vai fazer, né, vai aplicar essa raiz, aqui a gente consegue tirar esses expoentes aqui e vai ficar só com o Ln de n sobre n. Considerando que isso aqui é uma indeterminação infinito sobre infinito, a gente pode estar aplicando o L'Hopital, encontrando esse resultado aqui, que é o 1 sobre n, que é a derivada do Ln de n, e o 1, que é a derivada desse n aqui. Conseguimos aqui, então, o resultado que esse limite, o limite da raiz enésima, ele converge para zero. E considerando as propriedades do teste da raiz, o limite ele resultou em um número menor do que 1, a n vai convergir. Então, a série também vai convergir. Para esse segundo exercício aqui, para poder fazer uma explicação boa dele, eu vou tentar dar uma pequena aula com o que eu consegui aprender no vídeo. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente podia considerar é que a diferença entre álgebra e equações diferenciais. Na álgebra, o estudo é feito a partir de problemas estáticos, ou seja, são problemas sem variação. Já na equação diferencial, na verdade, o conceito principal de equação diferencial é que são modelos matemáticos de fenômenos físicos, fenômenos variados, mas em parte fenômenos físicos que, ou seja, tem variação. Para exemplificar isso, o primeiro modelo que nós podemos considerar é o modelo de crescimento populacional. Mas antes de falar desse modelo, eu gostaria de relembrar alguns conceitos de derivada e integral do cálculo 1. Na derivada, nós podemos considerar a inclinação da reta tangente, que é a taxa de variação, que por consequência é a derivada. Gostaria de relembrar também uma segunda coisa, que a segunda derivada pode ser considerada como a variação da variação. Já que na integral, nós temos que a integral de uma função, ela resulta na sua antiderivada mais uma constante. Considerando que a antiderivada se ela for derivada, ela resulta nessa função inicial aqui, que estava dentro da integral. Retomando o modelo de crescimento populacional, temos uma população em um determinado tempo t, p de t. Considerando que a sua taxa de crescimento é constante, nós vamos encontrar na razão entre sua taxa de variação e a população, elas são sempre constantes, nós vamos encontrar uma constante que também pode ser considerada como um k, que é a constante de natalidade, menos a constante de mortalidade. Fazendo algumas alterações aqui, nós encontramos essa equação diferencial, onde a taxa de variação da população menos esse k, que é encontrado aqui, vezes a função da população é igual a zero. Nessa parte aqui, nós queremos encontrar a equação que rege o crescimento populacional. Para isso, nós vamos aqui estar seguindo algumas alterações para poder chegar nesse resultado. Nós temos aqui, então, que a sua taxa de variação dessa função resulta numa constante vezes a função da população. Nesse resultado aqui, nós percebemos uma semelhança de P de t com a função exponencial, onde, né, a função exponencial, se ela for derivada, ela resulta nela mesma vezes uma constante, que utilizando a regra da cadeia, nós chegamos nesse resultado aqui. Logo, nós chegamos à conclusão de que a função que rege o crescimento populacional é uma constante vezes
o exponencial elevado a kt. Sendo que essa constante que nós colocamos aqui, ela não altera o resultado anterior que nós encontramos nessa parte de cima. E também podemos considerar que esse c, considerando p de zero, ele é a população inicial encontrada no problema. Nós também podemos encontrar aí como segundo exemplo o oscilador harmônico simples, que é um movimento retilíneo com uma força atrativa à origem. Aqui nós temos a exemplificação disso. Considerando a segunda lei de Newton, nós temos que uma força é igual a massa vezes uma taxa de variação, que na lei de Newton é a aceleração, aqui no caso a gente vai considerar uma taxa de variação genérica. Para que esse estado aqui chegue a um equilíbrio, nós vamos considerar também a lei de Hooke. E fazendo algumas alterações aqui, nós chegamos nessa equação diferencial. Para poder fazer uma análise mais abrangente desse movimento oscilatório, nós vamos considerar ele também acrescido de um amortecimento. Pode-se considerar esse amortecimento como uma variação da variação, que foi aquele conceito que eu expliquei no começo desse segundo exercício, que é, no caso, a segunda derivada. Aqui a gente vai acrescer ela naquela outra equação que a gente tinha encontrado e a gente vai encontrar essa equação diferencial aqui. Também pode-se considerar esse movimento oscilatório acrescido de amortecimento mais uma força, no qual, no caso, essa equação diferencial ela já não vai mais ser igual a zero, ela vai ser igual a essa força que foi aplicada. Nessa segunda, podemos considerar o movimento de distensão. No caso, no exemplo de uma mola, nós colocamos uma força P para baixo para poder fazer a distensão dessa mola. E nós chegamos no resultado, considerando que essa força para baixo ela vai ter o mesmo módulo da força regida pela lei de Hooke para cima. E nós vamos chegar nesse resultado aqui, que fazendo algumas iterações a gente chega nessa equação diferencial. Considerando também um caso de compressão, nós temos uma força aqui para cima, que ela vai ser contra a força peso e contra a força de reação da mola. Colocando isso numa equação, para poder chegar na equação diferencial, nós temos que uma força, Qm, vezes uma taxa de variação, ela vai ser igual, né, uma força para cima vai ser igual às forças que estão para baixo, para gerar o equilíbrio, vai ser igual à força peso menos a força de reação da mola, que é regida pela lei de Hooke. Nesse termo aqui, vemos que ele é igual a zero. Então, a gente pode cortar ele aqui e nós chegamos que essa massa vezes a taxa de variação mais o Kx, ele vai ser igual a zero. Considerando essa equação diferencial e também o m, o k igual a 1, então nós chegamos aqui também a essa equação diferencial, na qual a gente também encontra que essa segunda derivada vai ser igual a menos a função que resultou ela. Então, nós verificamos que essa função se assemelha às funções cosseno e seno, que elas também têm essa característica. Utilizando essas funções, né, para poder encontrar a equação que rege esse movimento oscilatório, nós chegamos que x de t é igual a uma constante 1 vezes cosseno de t mais uma constante 2 vezes seno de t. Considerando a ação inicial da força na compressão, e se você pressionar essa mola até uma posição inicial igual a 1, considerando também, é claro, que no caso, se ela está pressionada por essa força, ela vai estar inerte. Então, a velocidade inicial vai ser igual a zero. Substituindo elas nessa equação que a gente encontrou, nós vamos conseguir chegar, considerando, é claro, que a velocidade é a primeira derivada, que a velocidade é uma taxa de variação, e a posição vem por meio da função. Nós chegamos que C1 é igual a 1, e pela segunda derivada dessa função, nós chegamos que o C2 é igual a zero. Como resultado, a gente chega que a equação de posição ela vai ser igual a cosseno de t, e a equação de velocidade, que é a derivada dessa, vai ser igual a menos seno de t.